É isso aí, pessoal. Mais um dia. Boa noite. Sempre uma alegria, né, Abel? Sempre uma alegria estar com vocês. Mais um Pod Plus. Um podcast Saúde e Bem-Estar, todas as terças-feiras, ao vivo. Ao vivo. Às 8 horas, quase em ponto, mas Quase. hoje nós estamos aí em ponto. Sempre recebendo convidados especiais, contando com a participação de vocês, com o prestígio de vocês. E sempre, Obrigado, sempre né? amigos que nos prestigiam, que verdade. vêm aqui, que verdade, enriquecem o nosso podcast. Agradecer a GCA pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho. Obrigado, GCA. A GCA é uma empresa de implantes de silicone, uma empresa há mais de 40 anos no mercado, com grandes lançamentos, produtos de alta qualidade, que realmente tem nos prestigiado, e a gente tem aqui uma gratidão muito grande. Não esquecer, né, Piastro, de dar um like. Eu acho que isso é fundamental. Dá um like. Nossa curte, meta né? tá a Curte o caminho. Pod Plus, né, Tá Abel? chegando o meio do ano. chegando aí em E julho precisamos já, de hein? vocês aí. Deem o like, compartilhem o canal. É muito importante que vocês compartilhem o canal e divulguem o Pod Plus para seus amigos. Pra gente é muito importante essa alavancada no canal. Nós precisamos chegar em julho A até 15 mil e 1.500.000 views. Nós vamos bater essas duas metas. Vai ser. Estamos chegando. Vai ser muito chegando. bacana, vai ser muito bacana. E contamos com vocês. E aquele nosso projeto, tinha um projeto aí de uns cortes, ficou meio assim. Não, eu sei. Mas assim, eu lancei esse projeto e não concretizei. Vamos Mas nós pensar estamos. com carinho. É que não é fácil, mas a ideia é que vocês assistam o nosso programa, né? O pessoal mais jovem, o pessoal das faculdades, os alunos, e peguem algum ponto médico, algum ponto que chame a atenção e façam um corte desse momento do Pod Plus. E quem viralizar mais os cortes, a gente vai ter alguma premiação do Pod Plus para quem colocar mais. Então eu imagino que assim, se todo mês você tiver um corte em cima de 10 mil, a gente vai pagar tanto, vai viver pelo Pod Plus. Mas Isso brincadeira, é para ajudar o nosso programa e é fundamental que esses cortes comecem a viralizar. E hoje, Piastro, trouxemos um grande amigo. Quem que temos hoje, doutor Dr. Abel? Frederico Maia. Dr. Frederico Maia é endocrinologista aqui em São Paulo, é mestre pós-graduado pela Unicamp, é endocrinologista, especialista titular da Sociedade Brasileira, né? E também pós-graduação em medicina esportiva. É um grande amigo, uma pessoa querida, um colega que a gente, quando pensamos em trazer aqui um endocrinologista novamente ao Pod Plus, eu pensei, vou trazer o Frederico, porque além dele falar bem, ele tem voz de galã e conhece muito o assunto. Fred, obrigado por estar aqui. Pode chamar de Fred, né? Por favor. Afinal de contas, a gente já se conhece assim há muito tempo. Com certeza. Eu não vou saber te falar, chamar de Frederico. Maravilha. Fred, conta pra gente. Vamos começar com uma coisa bem suave. Você é mineiro, né? De Belo Horizonte. Exato, justo. De Belo Horizonte. E por que você fez medicina? Qual foi? Quando você começou a pensar nisso, Fred? Medicina foi uma história, num primeiro momento eu pensava inclusive em cirurgia plástica, era o que eu dizia, né? Olha, que ia ser você é cirurgião concorrente plástico, nosso, né? Pedro. Então, mas dali em diante eu me enveredei pelo direito. Então, me enveredei pelo direito, pelas leis, e a maior parte dos meus amigos, meu irmão foi ser advogado, a maior parte dos meus amigos foram ser advogados, e eu ficava ali entre ser juiz, não ser. Tive uma namorada que, na época, os pais eram médicos, o pai era endócrino, a mãe pediatra, e ela ia fazer medicina malucamente, estudando e tal, né? E eu falei, pô, será que também isso é um caminho? E aí, na verdade, me entusiasmei pela fisioterapia. E naquelas orientações vocacionais, coisa e tal, né, quando fui ver, eu estava entremeada a medicina novamente. Né? E aí, bati o martelo, vamos para medicina e pronto. Uma coisa interessante, quem conhece o Fred mais de perto, cara, é impressionante como ele vive isso, né? Você é muito estudioso, um colega que está sempre aí, sempre estudioso, sempre frequentando os congressos. Então, é interessante saber que não foi uma coisa que veio lá de trás, como muitos colegas que nós trouxemos aqui, É né? interessante a gente ter essa coisa. Nasci para ser médico. Nasci para ser médico. Ou teve um trauma, não tinha... muito comum, teve um trauma, né? Você teve alguma coisa familiar ligada à medicina. Não tinha pai, não tinha tios próximos, né? Nada, não tinha ninguém. Você foi o primeiro médico. Um tio no interior de Minas que me deu 2 livros, o de patologia e o de farmaco, né? Que me ajudou bastante. Então, época de faculdade não era uma época fácil. E dali em diante a gente teve que correr atrás. E né? por que então, endócrino? Né? Aí isso veio durante a faculdade, né? A clínica médica, na fisiologia, na verdade, no 2º ano, eu tive um professor de fisiologia que é endócrino. E foi o penúltimo presidente da SBD, inclusive, aí da Sociedade Brasileira de Diabetes. E que a gente trabalhou muito junto durante a faculdade. E nesse momento da fisiologia, eu já comecei a me interessar plenamente pela parte clínica, né, e já visualizando. Endócrino ou nefro, eram minhas 2 principais ali áreas, né, que eu imaginava. E dali em diante... Você vê
A gente já se conhece há quanto tempo, Fred? né? Já quase 10 anos, né? Eu não sabia dessa história. Você vê, a gente sempre conversou, Pois nunca nos... Não dá tempo, né? Nada como Trabalho pode atrás de plaza, nada trabalho, como né? pode Então, plaza, pô, pois é. Mas, Frederico, E vamos falar você da não chegou a endócrino um fazer, você pouquinho. não chegou a fazer direito, não, só pensou em Não, fazer. não, só pensei, Você não chegou a- exato. Pensou sério? Não, não, já entrei no Ah, vestibular pra decidido já, medicina, você não medicina. entrou? Graças a Não Deus entrou? foi uma vez só, então já fomos na primeira tacada A e gente, a dali gente- em a gente diante. tem tanta coisa de endócrino que, na realidade, eu acho que é uma... Você, né, na Uhum. verdade, sabe que é uma especialidade extremamente pujante. Toda hora se fala em endocrinologia, ainda mais com esses medicamentos novos. E que cada estão vez surgindo. mais, né? A gente não pode perder, que eu acho que é um grande elan do momento da endocrinologia, são esses medicamentos novos. Então, eu queria que você desse a sua opinião, como é que está assim, essa procura, se você está usando, está indicando, para quem que você está indicando. Mais ou menos assim, um apanhado geral sobre esses medicamentos novos aí. Eu sei o nome comercial, Ozempic e o outro, o Mara, eu sempre esqueço o nome do outro. Monjaro. Monjaro, isso. Perfeito. Aí que você falasse um pouquinho desses novos medicamentos para nós. A gente tem na era da endocrinologia um momento hoje único, né? Até então que nunca se tinha visto antes resultados tão promissores com medicações anti-obesidade, né? Principalmente, né? E eu acho já bem importante a gente pontuar medicações anti-obesidade e não canetinhas de emagrecimento. Que é o que a gente Sim. mais ouve por aí afora, às Sim. vezes até colegas mesmo se referindo dessa forma, né? Não é uma canetinha emagrecedora, né? A obesidade é doença, uma doença crônica, multifatorial, progressiva e recidivante, né? Então a gente tem aí N elementos de algo que é doença. Então, né? só uma observação. Se obesidade é doença, para uma pessoa querer emagrecer necessariamente, então ela precisa do remédio? Aí entram, né? Vão entrar. Mas eu achei interessante, só já pegando um ponto dele. E como ele falou que é doença, ou seja, tem que tratar obesidade real. Porque muita gente está usando como tipo um remedinho, eu tô gordinho, vou lá e aplico. Sim, usa de uma forma totalmente Exatamente. aleatória. Acho que a gente tem que levar em conta que hoje sobrepeso e obesidade no Brasil são 55% da população. Né? Então a gente tem mais da metade da população acima do Quase uma peso, epidemia, né? né? Isso não é uma E epidemia. 20% em obesidade. Então, naturalmente que 35% então são os que estão em sobrepeso. Tá, Então, ok. esse que a gente fala que quer perder 8, 10 quilinhos e tal, na verdade é a maioria que está nesse grupo de sobrepeso. Né? E muitas vezes o comportamento alimentar desse indivíduo não é adequado. Né? Mas o que é mais interessante? Quando o paciente está nos Estados Unidos, né, que os estudos mostram, e ele recebe uma prescrição medicamentosa, se ele sentou na mesa e te falou que ele tem diabetes, a chance dele sair com uma medicação prescrita na hora é 98%. Se ele entrar sem ter diabetes diagnosticado, dislipidemia, hipertensão, outra comorbidade, e falar que quer emagrecer, 2% recebe medicação. Que interessante. Então, 2%. E aqui no Brasil- desse conceito de que... Aqui no Brasil. E aqui no Brasil, qual que é essa porcentagem? Não Existe? tem nenhum Não trabalho, tem esse não estudo? conheço nenhum trabalho que tenha avaliado dessa forma, né, Interessante, dessa eu magnitude. não pensava que era tão baixo. Não, mas esses você chegar Sim. no Brasil e vai no endócrino e pedir para emagrecer, ele não prescreve nada. O médico não prestou. Não, você não uma palavra Vai essa, entrar mas- aquele limiar entre a gente falar da rede pública Exato. até o Sim, consultório sim, de mais sim. alto padrão, né? Então, Sim. naturalmente, Mas é essas muito- novas muito medicações, interessante uma das isso. grandes limitações é essa, custo. Isso que eu né? Então, assim, mas é uma nova era. Em termos de resultados, de efetividade, né? Nunca se teve uma medicação que atinge resultados de cirurgia bariátrica. Então, isso é um novo momento que a gente Mas vive nos há um últimos alto- 10 anos, principalmente nos últimos anos com as Nós medicações tivemos aqui né, um cirurgião- injetáveis. Nós tivemos aqui um cirurgião bariátrico que falou exatamente isso. Ele falou que esses medicamentos, eles são exatamente o que a cirurgia promove. Aham. É um tipo, é uma Cirurgia cirurgia bioquímica. medicamentosa, bioquímica, exatamente isso. Sim. Só que você pode suspender ou não. Então, assim... E se ela falhar, você ainda não, tem a e- bariátrica ainda como tem a alternativa. E ele até falou uma coisa interessante, na época me chocou um pouco, não faz tanto tempo assim, deve fazer uns 6 meses É aproximadamente. mais ou menos isso. Ele falou que assim, que se você tomar todos o tempo lá, 10 meses, 1 ano, 2 anos, que a média que as pessoas precisam tomar isso, vai gastar 30, 40, 50 mil. Ozempic, agora com esse novo, é muito mais caro, quase 5 vezes mais caro, pelo que nós conversamos antes. Quer dizer, a cirurgia bariátrica é mais barato do que a cirurgia bioquímica, sim, né? com certeza. Mas o efeito é parecido. Sem dúvida. É interessante demais A isso. questão é a manutenção do peso perdido, é a repercussão da cirurgia em longo prazo, né, que também a gente tem que levar em consideração. Mas, então, Fred, mas esses interessante remédios, eu demais. acredito assim, eles também têm seus efeitos colaterais. Né?
Então, hoje se fala da face de Ozempic, você mesmo referiu perda de massa muscular. Então, esses remédios também têm seus efeitos colaterais. A longo prazo ainda não se sabe, não tem tanto tempo quanto a cirurgia bariátrica. Tá usando ele? Qual que é o follow-up disso? O início de acompanhamento, né, início dessas medicações no Brasil foi em torno de 2010, 2011. Né? Eu participei, inclusive, na época, no protocolo de pesquisa do estudo líder, que foi o estudo com a liraglutida, foi a primeira molécula disponível, né, que era comercialmente Victoza, para diabetes e que é aprovado para obesidade na dose de 3 mg Saxenda. Né? Então, era a caneta de uso diário, né, e que quando demonstrou a prevenção cardiovascular, né? Eu participei desse estudo clínico na época e então, assim, de lá para cá, ela introduzida no mercado, ela avançou, né? Para diabetes e obesidade e na sequência vieram as canetas semanais, né? Então, a gente já tem liraglutida no Brasil há mais de 10 anos. Interessante. Né? Eu achei que fosse bem menos. Sim. A semaglutida, né? A gente já tem aí desde 2019, se não me engano, né? A aprovação. Que é o Ozempic, né? Exato. Né? Então, a sema, né? É a molécula de dose semanal, né? Então, para ser aplicada uma vez na semana, né? A gente vê muito invencionismo aí de microdoses, né? E doses diárias, né? Tem alguns poucos estudos que mostraram o benefício disso, né? Então, sim, a recomendação de bula é o uso semanal da medicação, né? Então, é a grande vantagem dela, na verdade, você ter uma aplicação por semana, mantendo um pico, né? E uma estabilidade, né? Ao longo da semana. Essa tendência da aplicação de microdoses diariamente é por conta do enjoo, da náusea que a dose semanal dava, né? Exato. Pacientes com muito efeito colateral e que mesmo com dose baixa tem algum benefício, mas predomina esse colateral, né? Em alguns casos a gente tenta dessa forma. Mas é o médico que já tem mão com o produto, já tem experiência com os colaterais para poder trabalhar nisso. Tem alguns poucos estudos que mostraram que é equivalente, mas que na verdade até em custo-benefício fica pior o uso diário, né? Então que o ideal realmente é manter, né, uma vez por semana, né, seria o ideal dessa medicação. Para quem tem gordura visceral, né, é indicado também, não? É bastante indicado, né? Tem alguns trabalhos, né? Algumas linhas de trabalho importantes com semaglutida, né? E lira na prevenção de esteatose, né? No tratamento e prevenção, inclusive com redução de fibrose, né? Em alguns casos, e auxilia bastante, tanto pelo mecanismo da perda de peso quanto na ação direta no fígado. Né? Então, alguns conceitos, né? De que desgasta o pâncreas, que pode gerar diabetes, né? Então, esse é um conceito completamente equivocado, né? Na verdade, tem uns trabalhos do grupo da Unicamp, lá do, né, Mário Saad, o pessoal que pesquisa bastante o lício, né, em obesidade e resistência insulínica, mostrando uma redução de resistência insulínica, né? Porque o que o GLP-1 faz? Então, ele vai fazer com que seu pâncreas, ele sinaliza lá para o seu pâncreas produzir melhor a insulina. Então, a comida chegou, né? Então, aqui a gente chegou, né? Se tivesse aqui um pãozinho de queijo, mineiro, né? Mineiro citou, né? De ter um pãozinho de queijo não pode, né, plástico. Você chegou, já pega o pãozinho de queijo, quando chegou no seu intestino, o que o estômago e o intestino vão entender? Preciso produzir hormônio. Essa incretina vai sinalizar para o pâncreas produzir insulina no momento adequado. Né? Então, o que a gente vê nos estudos é que há um aumento de massa de célula beta produtora de insulina e uma redução da resistência periférica, né, e hepática à insulina. Então, essas medicações auxiliam e saiu um estudo agora super recente, né, o STEP-10, que é um braço do estudo do Ozempic, né, em que aprovou essa medicação, mostrando que a regressão é de 81% de pré-diabetes. Então, quando você pega o sujeito, né, em excesso de peso, sobrepeso, obesidade, com pré-diabetes, ele regride mais de 80% dos casos. Nossa, quando você usa a medicação, né, contra 10, 13% do grupo placebo. Né? Então, não só não predispõe a diabetes, como previne. Mas, Frederico, mas a indicação para obeso sem diabetes, ou seja, para o sobrepeso, eu estou pensando quem está nos acompanhando. Quem quer emagrecer. Aí ele está pensando em emagrecer. Aí ele quer saber assim, para quem é indicado? Para todo mundo que quer emagrecer é indicado. Quem seria uma contraindicação do uso do Ozempic? Aí, um dos pontos importantes para a gente avaliar sempre é, primeiro, a magnitude dessa perda de peso, né, que é o que, né, o Jorge chamou a atenção aí no início, mas também o padrão alimentar desse indivíduo. Um dos pontos mais importantes é entender o padrão alimentar. Né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava com um paciente, colega médico, né, e a situação foi exatamente essa. Quero tentar o Ozempic, eu quero tentar e tal. Né? Quero fazer um meio Iron, estou correndo, não estou emagrecendo, estou precisando perder peso e tal. Né? E qual que era o padrão alimentar? Um predomínio de transtorno mais compulsivo alimentar. Então, padrões alimentares que são mais beliscadores de doce, que são mais relacionados com compulsões, são padrões que não são tão bons respondedores a essa classe de medicação. Né? Então, a gente vai olhar mais para os pacientes que são aqueles indivíduos hiperfágicos, os comilões. Então, os mais glutões, que
tem aquele, né, aquele comer, né, intenso compulsão. no café, no almoço, no jantar, né, e que não tem padrões compulsivos, né? Não A gente tem. vai chamar de TCA, né, o transtorno compulsivo alimentar. Ele não depende, né, não tem aquela compulsão por doce, né? Muito como, doutor, eu tenho compulsão por doce, né? Como que é essa compulsão? Você abre a caixa de bis e come ela inteira, né? Então, isso não é compulsão. Eu preciso te perguntar uma coisa que agora me Como? pegou. A gente não pode só perder esse gancho. Vamos imaginar que eu tenha um sobrepeso. Então tem um paciente que tem sobrepeso, só que é um paciente bastante regrado. Um paciente que você fala para ele, olha, vamos fazer uma dieta, vamos fazer aí um jejum intermitente, vamos só comer o low carb, e ele fala, ok. A minha pergunta é, o Ozempic emagrece por si só? Ou seja, vamos imaginar que ele está fazendo uma baita de uma dieta. O Ozempic vai ampliar esse emagrecimento ou não é necessário o Ozempic nesses pacientes? Em geral, se ele está evoluindo, não é necessário. Se ele não está num padrão hiperfágico, se ele está tolerando a dieta calculada para ele foi ao nutricionista. Ele está tendo resposta. Né? Eu achei que assim, por exemplo, eu estou bem na minha dieta. Ela eu, não Alexandre, agora. Estou tranquilo, mas queria potencializar. Aumentar, mas assim, eu faço dieta. Sim. Então, você vai comer menos ainda. Aí entra o cuidado do Ozempic Face, da cabeça de Ozempic. Entendi. Né? Por quê? Porque se você comer menos ainda e tiver mais fadiga, mais cansaço, hidratar mal, você vai acabar treinando pior e catabolizando. Então você vem com a perda de massa magra, que pode acontecer normalmente já em qualquer emagrecimento bem feito, não conduzido de forma adequada, em 30% a 40% da perda total. Né? Então, pô, Fred, eu queria perder 10 quilos, perdi 4 de músculo. Né? Então, não faz sentido. Vamos perder 6 na base da dieta, do treino. Né? Agora, dieta e treino responde para todo mundo? Não. Responde para a minoria. Então, mesmo? Apesar de ser o divulgado, é a primeira etapa. Isso tem a ver com a idade, não? É só você tem também. Academia, vê que não tá cheio de magrinho. Não, mas é que assim, poucas pessoas também levam o treino como deve ser levado, né? E fazem a dieta como deve ser feita. Sim. As pessoas meio que se enganam, tanto na dieta quanto no treino. O importante é conjugar, eu chamo de pirâmide do sucesso. Eu falo sempre com os pacientes do consultório. Dieta, estratégia alimentar, treino, e aí entra periodização, cadência, variação, amplitude do movimento, né, frequência do treino, tipo de treino. Então, assim, não adianta o cara querer fazer Ironman e querer ganhar massa magra e definir. Sim. Né? Então, a gente tem que alinhar a expectativa com o resultado. Eu vejo isso na minha casa. Na minha casa, meus dois filhos, tanto o Guilherme quanto o Theo e a Elânia e a minha esposa, usam balança para almoçar, para jantar, para comer sobremesa. Eu não, eu boto mais ou menos. Eles vão para academia, eu vou mais ou menos. Então, assim, só que assim... É aquele grau de dedicação que vai, que vai ser compatível com o grau de resultado. Agora, pegando o gancho do Piastri, então ele está satisfeito com o regime dele. Mas ele quer dar uma turbinada nesse, ele quer chegar mais perto no objetivo. Mais rápido. Ele pode associar o Ozempic. Se ele tiver indicação, peso para isso, né, ou mesmo uma resistência insulínica, um pré-diabetes associado, pode ser que seja uma ótima indicação. Legal. Né? E vamos supor, chegou no peso, ele tem que usar esse Ozempic o tempo todo, ou ele tem que desmamar, pode parar, não pode parar, volta a engordar? A tendência é sempre a gente buscar desmamar, né? A fase de manutenção é realmente o grande desafio. Eu brinco que emagrecer é igual Fórmula 1, né? Chegar você pode chegar. Quero ver passar. Aquele famoso, né? Quero ver passar. Então, assim, bater a meta do peso, né? A maioria dos pacientes consegue. Fazendo um tratamento bem feito, um acompanhamento adequado, né? A grande maioria chega. Né? E aquele conceito também de que perder o peso mais lento, mais devagar é melhor, que aí você vai chegar, senão você perder rápido, depois recupera o dobro. Né? Então, nada disso se demonstrou na literatura. Pelo contrário. Né? Com dieta e treino. Né? Um dos estudos mais famosos, que é o estudo Luca Head, é um estudo, né, com um N enorme, ele mostra o quê? Que quem perdeu mais peso nos primeiros 6 meses... principalmente mais que 10% do peso, são os principais mantenedores do peso em longo prazo. Né? Então, ou seja, perder peso rápido, na verdade, foi, né, preditor de manutenção do peso perdido. Tá? Agora, quando a gente olha o Ozempic, foi exatamente o mesmo resultado. Né? Tem um braço de acompanhamento do estudo do Ozempic com 1 ano sem Ozempic. Né? Então, os pacientes, né, utilizaram, todos bateram a meta de peso, mais de 16, média de 16% de redução. No momento que suspendeu, eles foram acompanhados. Né? E aí, o que acontece? Né? Foram monitorando o quanto recuperaram de peso.
Quem reduziu de 5 a 10% do peso teve uma recuperação de peso significativa. Quem reduziu de 15 a 20% do peso total naquele primeiro momento, então tinha 100 quilos, bateu 80, esse cara teve mais chance de manter o peso perdido. Né? E essa perda média ficou em torno de 11%. Então era 16, caiu para 11 na manutenção. Deixa eu perguntar uma coisa, Fred, duas coisas que eu acho que me chamam a atenção, que acho que foge um pouco, mas me chamou a atenção hoje, no final de semana, até conversei com uma pessoa assim, que é muito magra, mas assim, é extremamente, e assim, magra quando nasceu até os quase 50 anos, e é extremamente magra. E tem uma dieta, você vê que ela come bem. O que explica isso? Tudo bem, o metabolismo alto. Mas é só isso que explica a pessoa ter uma ingesta alimentar em grande, assim, em grande volume, e não engordar nada. É o famoso magro de ruim. Magro de... exatamente. Popularmente vai dizer, você deve ser muito ruim, porque você... É só metabolismo alto da pessoa. Se estuda. Porque assim, o ideal seria isso, você concorda? O ideal seria você conseguir chegar medicamentosamente falando, não existe a palavra, mas nesse hipermetabolismo, e aí seria tranquilo. Não teria muito efeito colateral. Se estuda esses pacientes, ou eles não são motivo de estudo, esses magros de ruindade? Sim, se estuda, né? E a genética hoje é um dos pontos principais aliados que a gente tem para isso. É isso que eu imaginei. Então, no estudo da genética, tanto para obesidade quanto para a sarcopenia, magras, para pessoas magras, né? A diferença de genes que a gente avalia. E né? se encontra grandes diferenças? Sim. Do obeso para o paciente. A gente tem marcadores já genéticos hoje bem estabelecidos, né? Que a gente consegue avaliar. Coisa que está na moda, o estudo nutrigenético. O que você tem para dizer para a gente disso? Dentro desse caminho, né? Aplicar a epigenética, principalmente, né? A gente saber interpretar aquela alteração, que ela não é sentença, né? Hoje mesmo, né, antes de vir agora à tarde, eu analisei um resultado de teste genético, né, com a paciente magra, né? Percentual de gordura para a mulher, né? Que seria aí de 18 a 28, ela está com 15. Então, um percentual de gordura baixo e que veio com todas as alterações de obesidade associadas. Como é que é? Risco aumentado para obesidade, risco de adiposidade central, geneticamente falando. Dislipidemia genética, com todos os traços, né, de dislipidemia genética, mas que no momento está super bem, treinando super forte, né, com hormônios ótimos e com todos os exames excelentes. Se ela descuidar, ela tem uma forte tendência para isso. Esse estudo nutrigenético, você faz o seu exame de sangue, você faz no laboratório. Acho que hoje a gente colhe em consultório, na verdade, né? Eu colho no consultório, a gente tem feito isso já há algum tempo. A gente colhe na saliva, né? Bem simples. São 10 raspadinhas de um lado e do outro, né? E faz a análise, né, de DNA mesmo, feito analisando os polimorfismos e as mutações. Tem vários tipos aqui. Sim. Interessante. Tem desde o mais simplinho até um que dá... E o que a gente analisa, por exemplo, a gente analisa 120 variantes genéticas relacionadas a peso e performance. Então, metabolismo, né, voltado para o sono, o ganho de massa muscular, a capacidade aeróbica, resistência e força, potência. Né? Então, a gente alia hipertrofia, emagrecimento e o padrão de dieta que esse paciente responde. Você tem marcador genético? Sim. Que você consegue modular através de medicamento, dieta, o perfil genético desse paciente? A gente ainda não consegue modular, né? Não, modular não, mas você consegue trabalhar em cima disso. Exatamente. Você consegue fazer uma coisa focada, personalizada. Por exemplo, né, vem uma dieta, né? Para você, o mais indicado é uma restrição calórica. Para uma dieta, uma absorção de gordura, sua absorção é normal, não é excelente. Eu não achei que estava nesse nível, Frederico. Assim mesmo, Sim. Porque a gente vê pouco falar, né? Que a gente vai falar de dieta, né? Você citou que jejum intermitente, low carb. Então a gente vai direcionar a partir disso. Eu entrar nessa pergunta, porque hoje está na moda. Um monte você fala de dietas. Cetogênica. Você já olhou lá, analisou o perfil, você fala, você não é bom candidato a cetogênica. Tem isso? Você consegue quantificar isso. Isso é interessante. Justo. E o jejum intermitente também não é indicado para todo mundo? Com certeza que não. Né? Então, mais uma vez, volta naquele quesito, né, do padrão alimentar do paciente. Né? Então, se você tem um padrão mais compulsivo, beliscador, você vai colocar o cara em jejum intermitente, ele pode até agravar, né, o cenário. E Fred, deixa eu pegar. Outro dia uma paciente, não sei se é verdade, estou te passando o que ela me contou. Que ela fez um exame do fator RH para quantificar quais são os alimentos que ela não pode comer. Então, A positivo, não pode comer tomate. Isso faz dieta sentido. Do sangue. Não faz sentido nenhum isso, né? Então, mas eu tenho pouquíssima medo disso, evidência. Abel. Assim, eu, por exemplo, o Fred, se você conhece, a gente conhece o Fred. E assim, existe uma seriedade nisso. Ou seja, mas assim, me espanta você fazer um estudo genético
e você já ter exatamente o que você tem que fazer do ponto de vista nutricional. Quer dizer, uma coisa que eu nunca tinha escutado isso. Sim, sim. E apesar de a gente ter entrevistado alguns endócrinos aqui, nem um endócrino... Você sabe que eu fiquei com esse estudo do Nutrigenético na cabeça, porque o final de semana, por causa da Jornada Paulista, o Rômulo Mene, que é um colega nosso do Rio, trouxe uma colega lá da Escola Paulista, uma nutricionista, que fez ela tem um trabalho muito bonito, a Suzuki, e ela tem um livro e tal, e ela falou muito do estudo nutrigenético e ela recomendou que todos que pudessem fazer, que o fizessem. Sim. Porque realmente tem dado norte. Então, pra gente não sair daqui sem essa informação, que eu acho que é uma muito informação importante. Interessante. Então, eu, Alexandre, quero fazer uma dieta. Então, antes de começar qualquer tipo de tratamento, eu tenho que fazer um estudo da minha epigenética, é isso? Eu coloco hoje que dentro da avaliação clínica completa, né, e laboratorial, ela vem laboratorial de imagem e genética. Né? Então, se a gente conseguir ter toda essa gama de informações, a gente vai correlacionar muito mais coisas. Qual é o custo médio? Não sei se você pode falar médio de um estudo epigenético de alguém assim completo. Mais ou menos. Focado na dieta, na parte nutricional, né, vai variar aí no mercado, eu acredito, entre 2.000 e 5.000, mais ou menos. Depende, né, do tipo de teste, da extensão, né, e de quem faz. E com a sua expertise, assim, por exemplo, eu vejo muita gente começar dietas no oba-oba. Como eu chamo no oba-oba? Porque o Abel fez, eu vou fazer, ou vice-versa, um amigo meu fez e eu vou fazer. E assim... Para alguns funcionam mais, para outros funcionam menos. Já está me explicando por que para alguns funcionam mais ou funcionam menos. Agora, assim, a grande dieta do momento, não sei se eu posso estar completamente, é o tal do low carb. É o jejum intermitente mais low carb, que é a dieta que eu vejo que assim, todo mundo quer ir fazer regime, está fazendo isso. E a minha pergunta para você é, eu já fiz low carb, inclusive, eu tenho a sensação que chega no momento que você para de emagrecer. Você tem um platô. Eu cheguei a 77 quilos, eu não baixava mais. E aí eu queria um pouquinho mais. Como é que funciona isso hoje em dia? Como você, assim, tipo, a Abel vai fazer cetogênica, low carb, eu vou fazer, sei lá, se chama Atkins ainda, mais Atkins, o outro vai fazer dieta. Como é que você faz isso para escolher para cada paciente a dieta? É só genético? Como é que funciona isso? Antes a gente não tinha genética e a gente não fazia. Exatamente. Né? Então, claro que a maioria dos pacientes ainda... Quanto tempo tem isso? Né? Essa genética real, assim? Tem alguns anos já em mais, estudo. Tem muito tempo. Sim. Que a gente tem disponível já no Brasil, já tem uns 2 anos aí, pelo menos, né? Que a gente já vem usando. Então, é relativamente recente, mas é que alguns faziam de fora, né? Era aquele... vai para os Estados Unidos e tal, tinha aquela coisa. Perfeito. E agora a gente já tem com alta tecnologia aqui, né? Então, e aí volta naquela história que eu comecei a falar da pirâmide do sucesso, né? Estratégia de dieta, exercício regular, né? Sono e gerenciamento do estresse e equilíbrio hormonal. Né? Então eu coloco esses 4 pilares, né, para daí em diante então eu trabalhar, eu não vou olhar só para dieta. Eu quero fazer jejum intermitente. Eu falo pro cara, aqui não é a feira, aqui não tem eu quero Ozempic ou eu quero cetogênica, né? Vamos entender o seu cenário, né? Então qual que é o seu padrão alimentar? Eu volto de novo naquela pergunta, né? É um hiperfágico, é um comilão de grandes volumes, de grandes quantidades, é um beliscador mais de doce, é um beliscador salgado, é um transtorno compulsivo ou é um comedor noturno? Aquele cara que vai super bem no jejum intermitente. Então você vai colocar jejum para todo mundo. Perfeito. Esse cara não come nada de manhã, ele vai super bem até o almoço, almoça 2 da tarde, né? E aí, chega às 18 ele começa. Aquela ansiedade, chegou em casa, aquela futrica, né? E daí em diante é geladeira, e come uma coisa, come outra, e come depois, e aí acorda à noite e come de novo. Então, né? E aí você pega esse cara, ele tem padrão para jejum intermitente? Pode ser que não. Possivelmente não. Né? Então não existe uma dieta única, infelizmente, né, para todo mundo. Se tivesse, estava fácil. Né? E é por isso que tem tanto tipo de dieta, sendo estudado e avaliado. E no final das contas, quem mostra resultado? Restrição calórica. Se o objetivo é emagrecimento, né, se não houver restrição calórica, pode ser cetogênica, pode ser jejum intermitente, não vai resolver. Eu tenho que ter um jejum intermitente com restrição calórica. Né? Pode ser low carb, né? Sim, pode ser low carb. Mas low carb não é calórico, né? Então, isso depende, que é maluco, né? Sim, só que aí entra o quê? Entra a questão low carb, high protein ou low carb com baixa proteína e muita gordura também. Né? Então, se você tiver gordura, a gente tem que lembrar que o carboidrato tem 1 grama para quê? Para 4 calorias. A proteína também. Né? Com a diferença que um é construtor e o outro gera energia. Né? E a gordura? 1 para 9. Né? E a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre, se a gente falar sobre o álcool também, a gente vai chamar de 1 para 7. Então, ou seja, o álcool é caloria vazia, nutriente 0 e tem 1 grama para cada 7 calorias.
1 grama para cada 7 calorias. Sim. Então aquela tacinha de vinho todo dia, né, que você acha que é saudável, não é. Então são pontos que a gente tem que ir olhando essas variáveis. Então comecei uma low carb, voltando na sua pergunta, comecei uma low carb, estacionei o peso, né? Como que está o treino? Intensificou o treino? Né? Tá colocando musculação junto, tá periodizando junto com, né, com o cardio? Como que está a carga de proteína dessa dieta, que é mais termogênica, que acelera esse metabolismo, né? Então não basta só reduzir o carboidrato, eu tenho que subir a proteína, né? 1,6 a 1,8 gramas por quilo de proteína pelo menos, né? Para que daí eu possa ter um resultado termogênico, né? Com a própria dieta, né? Controlar a gordura. Então eu tenho que bater caloria primeiro, eu tenho que realmente, né, ter uma dieta que seja mais restritiva e hipocalórica, mas ao mesmo tempo que tenha qualidade nutricional. Então não é só a quantidade, né? Eu tenho que olhar para a qualidade nutricional também e para o nutrient timing, né? Olhar para aquele período em que eu treino de manhã. Então eu treino de manhã e treino pesado 1h30, 2 horas, né? É musculação, pedal, no outro dia natação, é gil, é luta, né, e tal. E aí você quer colocar esse cara no jejum intermitente. Não dá, não vai ganhar massa. Então, né? Vai catabolizar, não vai ter performance. Vai né? queimar a fibra muscular. Exato. Né? Então a gente tem que alinhar tudo isso, né, com o pré e o pós-treino, com o período da janela anabólica ali que você pode suplementar aquele indivíduo, né, para daí se definir. O que os estudos mostraram com jejum intermitente? Que quando você tem jejum, né, 8 horas, por exemplo, 16 por 8, tem diversas formas de fazer o jejum. Né? Você pode ter, né, 2 vezes na semana fazendo 18 horas, né, na janela de jejum, você pode ter uma vez por semana fazendo 24 horas e a maior parte que faz 16 por 8, né? Então 16 por 8 é aquilo. À noite, né, jantei, no dia seguinte, né, eu vou suspender o café da manhã e vou até o almoço direto, né? O que pode nesse período? Água, café, chá. Né? Limãozinho no máximo ali. Sem açúcar, exato, né? 0 açúcar. Então, você vai trabalhar ali com água e tudo, aquela sensação de que amanhã passa rápido, né? Então, que a gente vai levar isso até o almoço tranquilo. Meio de 1 hora, perfeito. Cumpriu 16 horas, né? Se eu tiver a mesma quantidade de calorias de comer almoço, um lanche e jantar, do que comer café, almoço, lanche e jantar, se eu tiver a mesma calorias e as mesmas densidades nutricionais de carbo, proteína e gordura, o resultado é semelhante. É semelhante. Não tem, o jejum per si não gera resposta hormonal capaz de ser mais emagrecedor do que, e a história, né, a frequência de horário. Em relação à profilaxia de câncer, isso aí é balela? Sim, até o momento nada realmente significativo. Do ponto de vista de ciência, você tem alguns pontos, por exemplo, de dieta cetogênica para doenças neurológicas em crianças, né? Isso, síndrome de West, convulsões graves, né? Então a gente vê isso, mas do ponto de vista de câncer, de prevenção, essa teoria do carboidrato alimentar o câncer, né? Isso, né, realmente não se comprova. Sem contar que o jejum também parece que você não pode fazer ele sempre na mesma janela. Ou seja, você pula o café da manhã, depois daqui a pouco você tem que começar a pular o jantar, porque o teu organismo se acostuma com aquilo, ele cria mecanismos que vai diminuir a eficácia do jejum. Agora, eu queria fazer, já que você tocou no vinho, atividade, musculação com álcool também não combina. Não é isso? Esporte de alto impacto, né? Não combina. Não combina. É natural ver o paciente, quando ele começa a treinar cada vez mais, você vê que ele vai parando de beber. Ele vai parando de beber. Ele vai parando, porque ele não performa bem, ele dorme mal, no dia seguinte ele não treina adequado, então... Mas mesmo aquela tacinha, só para companhia, mesmo aquela tacinha. O álcool, ele bate com as 3 pernas, né? Eu brinco que ele não é o Pelé, não, ele não bate com as 2, ele bate com as 3, né? Ele, além de ser a caloria vazia que a gente já citou, né? Com 7 calorias, né, por grama, quando a gente olha para a hipertrofia, ele atrapalha 2 cenários, né? Ele atrapalha a via da miostatina, que é a via degradadora muscular, e ele estimula, né? Então ele estimula essa via, né, de degradação, e ele inibe a via da mTOR, que é a via da hipertrofia. Então quando você faz o estímulo muscular, que o músculo é estirado, sinaliza a mTOR é a via principal para a síntese proteica muscular. Então o álcool faz as duas coisas. E ele é anti-anabólico, malha, eu também. E catabólico. À noite tomar um vinho, aquela academia perdeu? Não é que perdeu, não foi mas você tá... Não teve a mesma eficiência. Na janela anabólica, nas 24 horas que a gente gera o EPOC, né, o consumo de oxigênio pós-exercício, né, você teria toda a oportunidade de suplementar adequado, de comer bem, de dormir bem. Vou fazer uma pergunta agora, Fred, que eu não devia fazer, mas vou fazer. Vamos imaginar que tem uma pessoa que tem um hábito etílico, tipo, o cara ele é dono de um bar, mas ele quer hipertrofiar. Qual seria o antídoto? Ou seja, ele aumentaria, sei lá, teria que tomar 50 mil litros de whey protein para
para compensar o álcool que ele está tomando? Será? Não sei se é uma pergunta ética, mas a pergunta que eu queria te fazer, o que o cara, sei lá, anabolismo, faz testosterona, o que ele tem que fazer para que ele consiga ganhar massa muscular, mesmo tendo o hábito, não hábito etílico, não, mas assim, toda noite um vinho, o cara dona de um restaurante, ou ele é, sei lá, sommelier, sei lá. O ideal é que ele beba o menos possível. O menos possível, indubitável. Então, a bebida que ele menos consuma em intensidade, né? Então, tomar na menor frequência possível, tentar evitar todos os encontros e toda a exposição, né, com o álcool, e trabalhar aquele álcool também no dia, né, de forma mais inteligente. Colocar água no conjunto, né? Então, ele toma vinho e a turma está tomando, ele está no restaurante, ele está servindo, né, está dentro do business dele, né? Almoço de negócio, tem muito paciente que, né, empresário e tudo, que vendedor, que tá nessa vibe, né, de, né, toda hora, né, almoço com cliente, aí tem que comer, tem que beber e tal, né? Então, a estratégia né, não pede a bebida, se alguém pedir, insistir, quando chegar água, né, outra de água, então tomou naquela taça e tudo, se conseguir colocar água nela mesmo, se for, né, um copo de drink, alguma coisa e tal, enche ali com água mesmo, né? Era um Aperol, era um gin tônica, né, e tal, pronto, acabou ali, enche com água com gás, limãozinho, fica socialmente apresentável, vai enganando a turma, eu falo, vai enganando a turma, deixa a turma, vai dando, vai fornecendo para os clientes, fecha o negócio e tá tudo certo, né? E ainda hipertrofia. Então, dentro desse perfil de dieta aí, açúcar refinado é zero, né? Zero. Açúcar entra, né, no mesmo quesito. Quanto menos, né, é o ideal. Assim, outro dia eu li um artigo que se você ficar sem comer açúcar uma semana, literalmente você desinflama, principalmente a parte intestinal. Isso procede. Então, quer dizer, o açúcar refinado. Mas e a frutose em excesso? Porque o cara sai... Ele deixa de comer açúcar, mas come 10 cachos de uva Itália por dia. E aí? Carboidrato, né? Então, carboidrato, sim. Mas com um alto índice glicêmico também. Sim, com certeza. Então tem que estar na conta. Também tem que entrar na conta. Sim, a ideia de que é fruta. Não, então fruta... Melancia vou comer à vontade. Melão vou comer ótimo, né? Como que é seu café da manhã? Você quer saber tudo? Isso, quero saber tudo. Né? O que você come? De manhã você acordou e tal, sentou na mesa e aí? Come o quê? Né? Aí começa eu como, né, muita fruta, né? Manga, uma manga picada, banana, e aí tem um mamãozinho, né, que é bom pro meu intestino, e também, né, suco de laranja, copo de suco de laranja. Suco de laranja, aí vem um pãozinho, né? Eu não fico sem meu pãozinho, então pãozinho, aí tudo. Às vezes coloco um ovinho e tudo, mas tô meio enjoado de ovo, né? Então, né, no queijo também não me dou muito bem, então, ou seja, carboidrato. Né? Ou então ele troca o pão pela... Não é, como é que chama? Que ele come na Bahia? Como chama? Tapioca. Sim. Que aí ferrou mais ainda. Entra na mesma conta. O pão ainda, né? O pão ainda vai ter mais fibra, né? E proteína. Enquanto que a tapioca é carboidrato puro. Olha que interessante. Qual é o café da manhã ideal? Não, qual é a falácia que você mais escuta em dietas, assim? Que você acha que a pessoa está fazendo certo a dieta, mas no fundo está completamente... Tem alguma coisa que chama atenção, assim? A grande maioria é esse padrão fruta hipoproteico e com excesso de carboidrato, em que ele acha que ele está arrasando, comendo fruta, com muita fruta porque agora. Acha que a fruta é inocente. Exato. Né? Então, porque tá com arroz integral, né? Não é o arroz integral que faz a diferença. Né? Então, se a proteína estiver baixa, a fibra estiver baixa, né? Então... A gente teve aí eras, não sei se posso chamar assim, mas de medicamentos de para emagrecer, com o intuito de emagrecimento. Esqueci agora um que era o Xenical, depois veio outro, veio vários, eu não vou lembrar, claro, na minha área. O Orlistat continua, que é o a minha pergunta é, hoje o Ozempic e os derivados e os similares tiraram todos os outros remédios, agora você acabou de falar que o Xenical continua. Alguns pacientes ainda... O que é aprovado no Brasil ainda hoje pela Anvisa, que a gente tem pra emagrecer. Aprovado label, né? Então, né, completamente label, né? A gente tem a sibutramina, continua firme no mercado, né? Então, a gente tinha aí, né, antes, né, Femproporex, Mazindol, medicações que eram aqueles, né, anorexígenos. Esses foram, né, retirados do mercado, acabaram voltando até em aprovação, mas ninguém produziu mais, né? Então, e a sibutramina continua, né? Teve um estudo, né, polêmico e famoso, que é o SCOUT, é um estudo, né, que saiu na New England e tudo, e que teve muito, né, cardiologista e dando entrevista e dizendo que sibutramina causava risco cardiovascular aumentado, né? E, na verdade, isso foi estudado
para se demonstrar que a sibutramina era segura em pacientes cardiopatas. Então foi um estudo de segurança cardiovascular. Né? Então, em indivíduos que têm obesidade, sobrepeso e que não têm doença cardiovascular prévia estabelecida, a sibutramina não mostrou prejuízo. Então, é uma medicação simples, barata, fácil de tomar e que continua no mercado disponível como arsenal terapêutico aí pra gente. Tem seus colaterais, como todas as outras, inclusive Ozempic, né, Saxenda, etc., né, que são diferentes pelo perfil de ação dela. Ela já é uma medicação que tem um potencial termogênico associado, o que naquela pergunta do Ozempic a gente, né, falou, é mais sacietógeno, né, e não vai ter esse adicional se você está comportando bem na dieta. Né? Então, a gente tem a sibutramina aprovada, o Orlistat, que era, né, o Xenical foi a primeira molécula, foi a patente inicial, né? Então o Orlistat continua firme no mercado também, né? E aí a gente tem a associação bupropiona com naltrexona, que é o Contrave, né, uma medicação que já está aprovada no Brasil já há muitos anos, né, pela Anvisa e que ninguém tinha produzido até então também. E de um ano para cá, a Merck trouxe, né, essa medicação para o mercado. Então, ele trabalha mais também no comer hedônico, no comer emocional, naqueles pacientes com o comer mais voltado para beliscação, né, e para compulsão. Então, né, então, a medicação que é uma associação fixa, né, o que a gente tinha no Brasil em manipulação era a naltrexona manipulada, ela não é de longa ação, né, então não tinha a estabilidade do Contrave, né? Então agora a gente tem ele em comprimido fixo, né, na dose padrão dos estudos, né, que foram aprovados. É interessante. Com resultados muito interessantes. Muito bons. Né? Normalmente em associações, né, em geral. Né, então, sim, você tem a possibilidade de associar, né, essa medicação de ação central com o Orlistat, né? Você tem a possibilidade de associar, às vezes, com o próprio Ozempic, com a semaglutida, com uma medicação, né, mais potente. Se você tem, né, uma play maior de sintomas, um objetivo maior de obesidade, né, sobrepeso ali importante. E tem um padrão alimentar misto, eu volto lá de novo no padrão alimentar. Isso é importantíssimo, é saber como o indivíduo come. Né? A partir desse momento, né, tem alguns trabalhos já mostrando, inclusive, que esse fenótipo alimentar está associado com a resposta à medicação. Então, quando você direciona o tratamento com base no padrão alimentar, você melhora muito. O que eu observo, é muito mais assertivo. O que eu observo é que muitas pessoas, parece que é um auto-engano, assim, né? Ela está acima do peso, está com sobrepeso, você pergunta, eu não como nada, eu só bebo água. Então assim, da falácia do que eu mais ouço, né? Você já viu? A primeira ia ser essa. Eu não como nada, meu osso aqui é pesado, eu sou engordo de nervoso. Minha tireoide. Então, assim, é o pasteroide, é o sorvetoide. Então, assim, as pessoas meio que se enganam, na verdade. Sim, né? Mas, Abel, olha, você vai falando nisso, e eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, e o que o Frederico estava falando para nós até agora. Mais uma da especialidade, a endocrinologia, que é uma especialidade que, assim, é muito ampla. Sim. Quer dizer, você trata leque gigante, né? várias patologias, várias doenças, e diabetes, e não sei o que, tudo bom. Mas eu estou tendo a sensação, pela primeira vez, sendo muito real, que existe uma ciência muito grande no emagrecer. Ou seja, na ciência do emagrecimento. Com certeza. Não é uma... Porque assim, a sensação que eu tinha até então, que era meio uma fórmula de bolo. Que você faz mais ou menos a mesma coisa e se não der, você vai trocando alguma coisinha, mas você tem uma fórmula de bolo. Hoje eu tive a real sensação que existe uma ciência muito grande por trás do emagrecimento. Que muitas vezes eu tinha até uma sensação meio... não é charlatânica, assim, charlatanismo, mas tinha uma sensação meio charlatânica, porque assim... Mas agora eu vou fazer agora aqui a propaganda do meu amigo. É porque assim, uma coisa é você pegar um colega que é estudioso do tema, que está no up-to-date da literatura. Aqui, a Tainá, que era baita de uma endocrinologista. Sim, também. Que é amiga sua também. Com uma visão diferente. Só que ela não sei se visão, ou nós não cutucamos assim como nós cutucamos hoje. Pode ser. O Frederico, agora, mas a primeira vez que nós cutucamos, que a gente teve esse feedback. Porque assim, estou falando que é uma ciência absurda. Você sabe, Fred, eu vejo no meu consultório muitas pessoas assim, tratamentos endocrinológicos longos, tomando remédio há muito tempo, sem resposta. Sim. E por isso eu te falo, é o auto-engano. Existe um tempo de resposta. Pois é. E aí, menos de 5% de perda de peso em 3 meses é baixa resposta. Eu tenho que ajustar. O que o cardiologista faz? Você sai lá, chega com pressão alta lá. Ele te dá quantos remédios já de cara? Uns 4 ou 5, depois vai te onde vai. Né? Então, oncologia. Você tem um tumor mais agressivo. Dose alta, depois vem reduzindo. Né? Então, a endocrinologia ainda está engatinhando nisso. Né? Então, assim, nem na residência, muitas vezes por trabalhar, né, no SUS e com o serviço público, a gente não ter acesso a essas medicações lá, você só vai pegar a mão depois no consultório.
né? Então você vai ter que desenvolver seu método a partir dali. Então a gente não aprende a associar a medicação de forma adequada. Mas tem uma ciência por Tem trás. uma ciência, com Existe certeza. protocolos, A partir do momento que eu entendo esse padrão alimentar, entendo os colaterais daquele indivíduo. Pô, o cara tem gastrite, operou de uma úlcera gástrica, eu vou entrar com o Ozempic para ele? Não. Mas não é um Então, protocolo Frederico, é um protocolo que existe publicações. Sim, a literatura está aí disponível. Existe. Né? Exato. Né? Tá. O que a gente não tem são grandes estudos com associações. Perfeito. Isso a gente não tem. É isso que eu tenho a sensação Isso é algo que a realmente gente não vai tinha. desenvolvendo realmente a partir da Da né, ao experiência. longo da experiência. Exato. Ou Essa seja, é a arte do processo. Trabalho de evidência, de Exato, impacto né? mesmo são Justo. poucos. São poucos, né? Por quê? Isso é uma coisa Porque interessante. você não vai pegar nenhuma grande companhia, vai querer fazer um Não, trial associando com outra medicação. Até porque Muitos vai vieses, juntar, né? isso que eu ia te Porra, falar, são trabalhos com muitos vieses, né? Porra, que entendi. Exato. É muito difícil. Você vai Não, controlar o que o cara tá comendo, tem que colocar uma Não. câmera, né? Que Sim. o cara E- burla. E é, porra, não, e é não por isso que quando a gente possível. vê a prática clínica é Pula, muito melhor do pula, que os pula. trials. Né? Você fala Ozempic, 16% de média de perda de peso em 52 semanas, em 68 semanas, na dose máxima de 2,4 por semana, para semaglutida em obesidade. Né? A gente custa para chegar em 2 miligramas por semana, né, que é o que a gente tem hoje no mercado. O IGOV vai chegar, né, em agosto, né, ao lançamento, e a gente tem hoje, né, no mercado, né, o Ozempic ainda disponível. Hoje, o Então, seu dia a dia na clínica é mais obesidade? não é mais obesidade. Qual que é né? o seu assim, Eu carro- fiz toda a minha formação acadêmica, né, em tireoide. Então, em né, tireoide. eu fiz meu mestrado, doutorado, pós-doc, né, e Em pesquisa tireoide. toda em tireoide. Então, eu mesclo hoje muito um público, né, de tireoide que busca essa performance e, né, qualidade de vida, né, associado com a reposição hormonal. Então, hoje tem um público muito forte, né? Obesidade e emagrecimento ainda é um público também bem forte, mas principalmente reposição hormonal, né, tanto masculina, feminina. mas reposição hormonal geral. Sim, sim. Não só tiroidiana. Aham, Não, não, reposição exato. hormonal de E as doenças da tireoide. pós-menopausa, né? você faz Justo, tudo justo. isso. Então eu tenho Interessante. muito paciente. Câncer de tireoide foi minha linha de pesquisa, Tá. né? Então tem muito paciente em hipotireoidismo pós-cirúrgico que cuida do câncer, mas que busca hoje performance. Então aquela ideia, né, do colega que só faz tireoide, né? Então, né, os pacientes hoje não querem isso. Ele quer o cara que faz tireoide, né, ali realmente efetivo, né, que olha o câncer, a doença autoimune da tireoide, o Hashimoto, né, mas que olha para ele e não para tireoide, né? E não olha só para Vamos doença. Vamos entrar numa, como chama? Numa celeuma. Numa esfera. Numa A espera. gente sabe que existe a menopausa. A menopausa é uma coisa extremamente já bem estudada. Acho que tem muita coisa que desenvolvendo, mas é uma coisa que a gente sabe, percebe a mudança, né, nas mulheres. Isso é uma coisa muito já bem... E a reposição hormonal também. A gente vê várias pacientes que se beneficiam muito com a reposição hormonal. Até teve outro dia um que fez uma comparação, quando você não tem monotiroide, você repõe o monotiroide. Se você não tem mono, não sei o quê, por que quando você não tem mais hormônio Estrogênio. feminino, você não vai repor mais? Sim. Quer dizer, então é uma... Porque lá na década de 80 disseram que não era para repor. Que dava câncer de mama, até Não hoje. era vem. para repor. Então, mas e esse Aí, não, e eu o vou chip chegar. da beleza? Nós vamos chegar. Que chip não é da você lê uma beleza. lá. Homens. Andropausa. Isso é uma discussão que cada vez mais está assim, tá em voga. Sim. Vários que a gente conversou já, e que andropausa não existe. Por que eles falam que não existe? Aí depois eu queria que você a opinião sua. Eles falam que assim, por exemplo, eu posso ter 1000 de testosterona e ter uma performance igual de quem tem 300, então não tem um nível certo ou errado basal de testosterona. E aí eu queria saber a sua assim, qual que é a sua impressão, como você trata os pacientes em relação à a menopausa do homem, vai Sim. andropausa. A gente tinha o conceito antes andropausa, né, que seria então muito atrelado à idade, né, e que depois passou a ser chamado inclusive de déficit androgênico do envelhecimento masculino, né? Então DAEM aí seria, né, a sigla para isso, né? DAEM. Né? Exato, né? Então déficit androgênico do envelhecimento masculino, ok, para não chamar de andropausa, é a mesma coisa, né? Então, mas na verdade o que a gente tem hoje, inclusive pacientes às vezes de 30 anos, 35 que tem déficit de testosterona idiopático, importante, que a gente investiga geneticamente todos os exames e que não acha uma causa específica para aquilo. E a história é: meu pai tem, meu tio tem, meu primo tem, né? Sempre, né, já repõe testo desde, que desde a baixa jovem. testosterona causa? Então, Quais são os sinais, sintomas de uma baixa testosterona. Né? Então, para o homem, é o nosso hormônio principal. Então, a testo baixa está associada com depressão, com piora cognitiva, com perda de massa muscular, com ganho de gordura visceral, gordura abdominal, né? Então, desânimo. Ginecomastia.
pode estar associado à ginecomastia, se você tiver um predomínio de estrogênio com a testa queda de baixa, libido. queda de libido, déficit de ereção, Tá. né? Então, uma série de fatores que são prejudiciais E para o a qualidade de diagnóstico vida é desse só homem. químico. Eu vou lá e Diagnóstico faço... clínico, laboratorial. Laboratorial. Então, eu tenho que ter 2 dosagens, né, laboratoriais, colhidas pela manhã, né, de 7 às 10 da manhã, né, e a partir daí, documentado, né, um atesto menor que 320 pelo menos, né, você configura como uma baixa de testosterona inicial. E aí você vai investigar todo o qualquer eixo, idade? né? Em qualquer Abaixo de idade. 320. Exato. Então, Né? abaixo de Tem médias, 320? né? A gente tem alguns trabalhos, né, com médias populacionais, né, mostrando, né, a proporção, né, em médias para Mas, por né, exemplo, É porque a diferentes referência idades, é muito mas- longa da testosterona. Exato. né? Você vai pegar É de- normal de 300, de 300 a a 900. 900. Né? Então, o que, É que é isso. bom? 301 é normal, então, Isso. e 859 também. também. Pô, e se eu E perguntar aqui, perguntar pra turma, quem quer 850, quem quer 305, isso, né? isso. Então, naturalmente, assim, a gente quer 800. Mas, por exemplo, chega um paciente de 50 anos. Ele pode ter 800, não pode? Sim, pode. Ou seja, ele pode... Não existe um... Ah, mas sem repor Existe nada? uma média, existe uma média. Mas, né? Então, mas quando existe a gente uma olha queda normal? existe uma queda normal a partir dos 40 anos, Vai ter principalmente, de 0,8 Mas a não 1% obrigatória. ao ano. Mas não obrigatória. Não obrigatória. É Tem isso? pacientes de 70 Ano anos que que, tem uma- não faziam reposição e tem um Isso, paciente de 35 é isso que que chama faz. atenção. Então tem um lado aí X. X, hereditário, sabe o quê? Exatamente. Veja a Nossa. menopausa, que todas as mulheres entram em menopausa. Exato, entre O 45 e homem não, tem uma 50 de anos. 70 anos tem 700. Exatamente. É isso que Justo. chama atenção. Rapaz, agora eu entendo por que meu avô, com 92 anos, tinha um teste de paternidade pendente. Sim, pois é. Entendi. Caba macho. Caba bom, rapaz, por caba favor. bom. Então, mas é isso que chama atenção, né? E Sim. a gente, assim, eu vejo várias pessoas comentando isso. Ah, não, eu preciso ir lá, preciso tomar testosterona. E aí, como é que você faz essa reposição? Como é que, por exemplo, Então, o primeiro ponto é chegar no diagnóstico correto, Perfeito. né? Ou seja, eu tenho o quadro clínico, investiguei laboratorialmente, e aí eu vou olhar esse eixo. Se eu tenho testo baixa, que outras variáveis estão associadas? Está acima do peso? É o principal fator que eu tenho que olhar. Né? Então, sim, obesidade é hoje das principais causas de déficit de testosterona no mundo inteiro. Tá acima do peso, a exato, testosterona cai. então é a obesidade secundária à obesidade, né, a déficit de testosterona secundária à obesidade, que no inglês a gente tem a sigla MOSH, né? Então, o que a gente vai ter? Um sequestro dessa testosterona, né? Então, com a gordura visceral, né, ela sequestra, tem uma expansão daquela testo, né, no organismo. Você tendo uma testosterona baixa, em geral você tem uma baixa testo, um hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Então, aí eu tenho que olhar o eixo completo. Não basta eu olhar a testo e sair repondo. E aí é isso, vamos botar implante, vamos fazer não sei o que e tal. Não. Vamos primeiro diagnosticar, né? Esse cara tá acima do peso, então ele precisa emagrecer. Né? Tem trabalho comparando liraglutida, a gente falou, né, do Victoza, Saxenda. Tem trabalho que mostrou que liraglutida foi mais efetivo que testosterona em gel. olha que interessante. Por quê? Porque emagrecer foi o principal Emagrecer foi o fator para principal subir essa fator pra testosterona. Dieta e treino, trabalhos que mostram literalmente que a redução da gordura visceral está associada com o aumento da testosterona de forma natural. Interessante. Sono. Dormir menos que 6 horas por noite aumenta o risco de diabetes em 28%, obesidade e baixa de testosterona. Menos que quanto né? tempo de sono? Então, menos que 6 horas Menos de de 6 sono. horas. Né? Interessante demais Então a gente isso. tem que, né, dali a nossa pirâmide, como eu citei, o sono está dentro dela. Né? Interessante. Então o desequilíbrio hormonal vai estar associado. Agora, perfeito, tá tudo bem, esse cara não, né, ele dorme bem, ele não é estressadaço, ele não fica na tela o tempo inteiro, não tem um alcoolismo importante, né? Investigamos, ele não tem nada clinicamente. Então vamos olhar o eixo. É um hipogonadismo, uma baixa de testosterona, tem um FSH-LH elevados, então os hormônios da hipófise, né, estão entendendo que o testículo precisa funcionar mais e ele aumentou essa produção, então um hipogonadismo hipergonadotrófico, aí nós vamos olhar para síndromes genéticas. Né? Agora não, o hipo mais comum é o que eu tenho um déficit hipofisário central muito associado com estresse, com trabalho intenso, com cargas excessivas de trabalho ou mesmo com o excesso de peso. Né? Ou às vezes esse cara tem o peso normal, até treina bem, tudo não está performando legal, mas tem essa baixa de FSH-LH. Então aí a partir disso, né, você vai definir a investigação completa. Vai olhar o ultrassom, vai ver a imagem testicular, dependendo do nível de testo, se está menor que 150, vai olhar a hipófise, ver se não tem uma hiperprolactinemia. Estou com um paciente agora que foi para o neurocirurgião, né, um macroadenoma de hipófise 3 centímetros. E o diagnóstico né? foi para O diagnóstico veio por baixa de testosterona, baixa performance. Né? Cara, isso- Então, Com quantos a anos? né? Quantos 33. A gente conversando assim, é uma coisa que me chama muito a atenção, que a gente... Quem não tem muito médico que nos acompanha, tem vários alunos de medicina, Sim. e me chama a atenção que assim, a gente hoje está muito... Toda vez que a gente vai dar uma aula, que a gente vai conversar alguma coisa médico entre médicos,
a gente fala muito nível de evidência. Nível de evidência, porque tem algum trabalho com nível de evidência alto, tem algum trabalho... E hoje, quando você vai falar uma informação médica e você não tem um nível de evidência alto, você fica até, entre aspas, não, mas fica assim, meio... Pô, será que eu estou falando? Eu tenho realmente os substratos de ciência por trás? Não. Mas conversas como essa, você vê que assim, a experiência, ela ultrapassa a evidência muitas vezes. Eu não tenho dúvida disso. Porque assim, provavelmente muito do que nós conversamos aqui hoje, não existe ainda uma evidência nível 1, nível 2, vamos parar aí, não tem. Mas assim, a experiência do profissional que está tratando o paciente faz muita diferença. Com certeza. E a gente hoje está cada vez perdendo mais essa importância de você pegar um profissional experiente. Porque assim, faz uma diferença absurda. E que trata a solidez da literatura. Sim, não, é fundamental. Que entenda a fisiologia, que entenda a farmacologia. Evidência na mão, mas evidência não é base só de guideline para todo mundo. Exatamente. Né? A Endocrine Society, por exemplo, agora terminou o Endo, né, Society hoje, ou ontem, né, se não me engano, e a Endocrine Society soltou um guideline novo de vitamina D. Tá um rebuliço. Tá um rebuliço na internet. Outra coisa que eles estão falando da vitamina D? Moda, né? O consenso novo soltou, né? Não precisa dosar praticamente vitamina D para ninguém mais. Repor empiricamente de 1 a 18 anos e acima de 75. E a turmona dos 18 aos 75 tá ali. Se você achar que dosa, mas não é a recomendação nível A. E também repor também não tem uma dose mais específica. Então, ou seja, né, com a gama de evidência que a gente tem na literatura, né, a gente não pode se guiar simplesmente pelos consensos. Por causa eu tive melanoma em 2016. Por causa disso, tem trabalhos, alguns trabalhos, não são poucos, que mostram que na prevenção, principalmente do melanoma, a vitamina D precisa estar acima de 45, 50. Perfeito. E eu discuto isso em toda vez que eu dou aula, né? Já fiz muito evento com vitamina D. E vitamina D acima de 40 para câncer de mama, câncer de colo, né? Doenças autoimunes, então doença da tireoide que eu trabalho muito, né? Com Hashimoto principalmente. A gente está associado com mais fadiga, mais cansaço. O que a gente mais ouve no consultório hoje? Tô cansado, não tô performando bem. Pós-Covid, então, é a regra, né, da queixa da fadiga crônica. Então você pega Hashimoto com fadiga crônica, com vitamina D boa, né, dicotomiza os dois grupos. Interessante. Então a gente tem vários trabalhos que mostram isso. Eu tô tomando vitamina D é preventiva. Nós vamos ter que já deu 1 hora de programa. Já deu? Deixa eu perguntar uma coisa, Frederico. Hoje tá na moda tomar um monte de coisa. Eu ia falar da vitamina D, vitamina D, whey protein. Aí me apareceu uma outra coisa que eu vou esquecer o nome. E creatina é importante. Creatina. E assim... Aí nós vamos entrando nas evidências. E tem muita gente que está tomando porque o amigo está tomando. Ou seja, você toma 3 gramas não sei do que, eu vou tomar 3 gramas também. Você vai tomar 4 de... Isso é um perigo ou não? É a chance de não dar certo. É a chance de não dar certo. Então, eu falo que mais do que... Nos rins, aquela ideia, né, de mal não faz, né? Então eu não vou te prescrever ou te orientar porque mal não faz. Eu vou te orientar porque faz bem para você nesse momento, né? Então, é um bom nutricionista, é um bom endócrino, médico do esporte, que vai poder te orientar da forma adequada. Isso é outra coisa pra gente terminar. Então, eu começo a conversar, a gente não para, dá para outro mais 2 programas. Você falou médico de esporte bom. Aí é uma área perigosa. Sim. Porque, infelizmente, o que a gente vê aí... É novo também, né? O médico do esporte é uma especialidade nova. Muita né? gente abusando de hormônio e a qualquer preço. Nutrologia e medicina esportiva não tinha que estar mexendo com hormônio, né? Pois é. Mas eles mexem. Sim, muito. Eu vou te falar, muito. Não existe, não vou falar isso, mas assim, é muito comum um atleta de alta performance fazer algum uso de hormônio. Isso é muito comum. Agora, te perguntar uma coisa, Frederico. A gente tem visto uma... Não sei se a palavra é essa, mas uma atuação muito quase médica da nutricionista. Inclusive no evento. Inclusive pedindo exame. Assim, fazendo... Exames, às vezes, até que nem sem necessidade. Marcador tumoral, né? Então, assim... E você trabalha com nutricionista no início antes, acho que antes de entrar no ar a gente acabou conversando sobre isso. Qual que é a relação endócrino? Vocês têm uma boa relação? Claro, das suas, no seu caso... Eu casei com uma. Você casou com uma. Mas ela se fez nutricionista depois, já era casada. Já era casada, se fez nutricionista, então... Outras nutricionistas,
você tá tendo problemas de relacionamento? Eu tive um colega que tava falando que sim, que tá tendo. Que tipo, elas querem ultrapassar um pouco a linha dela. Sim, sim. Acho que o nutricionista briga muito pela dieta, né? Aquela coisa da minha dieta, eu prescrevo dieta, Isso. é lei, né? E então o médico não pode prescrever, nutrólogo, endócrino, né? E que o nutricionista é o maior habilitado, né, para essa prescrição, né? E sim, né? De certo que né? Estudaram 4, 5 anos para isso, pós-graduaram para aquilo, né? Então concordo plenamente. Mas ao mesmo tempo, né? Eu coloco sempre, né? Quando eu dou aula, né, para nutrição também, que o médico tem que pensar como, embora ele não possa prescrever ou deva, né? E o nutricionista tem que pensar o máximo possível também dentro do diagnóstico, da avaliação laboratorial, né? Embora também ele não possa solicitar e pedir determinadas coisas, né? Então, já recebi paciente que foi orientado a usar o Ozempic, por exemplo, por nutricionista, né? Então, sim, isso existe, né? Tem a farmácia de manipulação que faz a oxandrolona, a testogel, não sei o que, para performance, né, do outro paciente. Então, se cada um ficar no seu cenário, a coisa vai muito bem. Vai bem, muito bem. O importante é essa relação multidisciplinar, onde haja o diálogo, justamente, entre o médico e o nutricionista. Isso é fundamental. O nutricionista não é o profissional que é capaz de desvendar a A dieta do indivíduo, né, e não causar problema. Se ele não causar problema, já está de bom tamanho, né? Porque 4 supermercados diferentes, uma dieta super complexa, e tudo, o cara não vai fazer. Não vai fazer. Então, simplifica a vida do sujeito. A aderência vai ser né? muito baixa. Né? Ele tem que entender os exames e entender a medicação para ele poder trabalhar o ajuste da dieta também nesse sentido, se o paciente está com Ozempic, o que piora os efeitos colaterais com o Ozempic, por exemplo. Tem estratégias nutricionais para evitar isso, né? Vai dar água com gengibre pro cara, vai dar um volume menor de alimentos, né, por cada refeição, vai fracionar melhor. Então, o nutricionista tem que ser parceiro do endócrino, tem que trabalhar em conjunto. Esses trabalhos com o Ozempic, que geralmente os grandes trabalhos são americanos, né? Mas a dieta do americano é totalmente diferente da nossa. Isso que eu chamei a atenção quando eu falei. Então é um viés muito grande. Que o trial, né? Que os nossos resultados são muito melhores do que os trials. Né? Então eu chamei a atenção do cardiologista, né, para 2, 3 medicações de associação, acabei não concluindo, né? Que é isso, quando eu associo mecanismos, né, de medicação e potencializo com a dieta controlada, com o personal, com o exercício físico, esse indivíduo não perde massa magra, ou às vezes até ganha, porque ele era destreinado, ele está mais predisposto a ganhar, ele perde muito mais gordura, né? E ele vai ter um resultado muito melhor do que nos trials clínicos. Né? Então 16% que ele bateu em 68 semanas, a gente bate em 12 semanas. Sim. Né? Então, são resultados muito acima por conta desse trabalho conjunto. Né? Então, entre, né, o esporte e o equilíbrio hormonal. A pergunta final, vale. Vamos fazer aquela pergunta. A gente sempre faz a perguntinha para acabar. Fred, qual que é o teu hobby hoje em dia? Eu sabia que você... Não vou chutar, mas eu lembro que você fazia uma coisa. O que você gosta de fazer quando você não está pensando em emagrecer as pessoas, cuidar da tireoide das pessoas? O que você está fazendo? O hobby principal é ficar com a família, é curtir os filhos, tocar um violão. Agora, né, o moleque tocando um tecladinho, que treinar legal. Com ele, a gente vai pro jiu-jitsu, né? Treinar junto. Então, o principal é isso. Tá viajando com eles, é o principal. Jiu-jitsu é bom, hein? Fred, obrigado, viu? Fred, muito obrigado. Eu primeiro que você foi muito gentil. Foi ótimo. Está com a gente aqui. Muito bacana. Você tem um vasto conhecimento. Tenho certeza que vai ser solicitado uma nova disposição, porque tem muita coisa para conversar. Pra gente conversar mais. Esse vai ter que voltar. Fred, muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Obrigado, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado um abraço mais um família. Prazer revê-lo. Com saúde. Tenham vocês acompanhando o nosso episódio. Terça-feira que vem, dia 18. Tem mais. Tem mais. Acho que é um psiquiatra que estará conosco, o doutor... Por falar em psiquiatra, que no último programa da psiquiatra gerou. Foi bom, hein? Muito dia bom. 18, pessoal. Obrigado, gente, até mais. Fiquem com Fred, Deus. Até semana que vem. Um abraço.